terminar já na próxima semana com os capítulos 9 e 10. Esté, capítulo 8. Eu vou ler os versículos de 1 a 6 inicialmente. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia o rei Assuero deu a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. O rei pegou o anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esté pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esté voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esté, então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos humildemente para que neste local onde o Senhor está presente, mais uma vez o Espírito Santo nos ilumine para que nós entendamos tuas verdades, que nós não venhamos aqui entender nada além da tua palavra, não possamos entender ou sair daqui com nenhuma aplicação que esteja fora da tua mensagem, que vá além do que está aqui, porque o que está aqui é suficiente para as nossas vidas. O que está aqui na tua mensagem, sendo estudado uma vida inteira, não dá tempo de se aprofundar, porque tamanha é a profundidade da tua palavra. Nos abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que nós possamos entender tuas verdades, aplicar tuas verdades em nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, somos fascinados por uma virada de um jogo, ou por uma história onde tudo parecia perdido e de repente, do nada, surge um personagem, surge uma resolução rápida nessa situação. E aí a esperança começa a brilhar. No teatro grego, onde surgiu a arte do teatro, né? Surgiu ali na Grécia Antiga, nós temos uma coisa que é chamado, e é um recurso até nos filmes, chamados de Deus Ex Machina. É até irreverente colocar um nome de uma técnica com Deus, mas esse é o nome da técnica desde a Grécia Antiga. O que é um Deus Ex Machina? É numa cena onde você vê que tudo parecia perdido e surge uma solução que o roteiro lhe dá para dizer assim, ó, você não via isso como opção, mas olha aí, uma surpresa, existe uma solução. Quando o exército parecia estar perdendo, surge um exército maior, muito maior, que você não esperava de onde veio, e aí vence a batalha. Esse é o Deus Ex Machina que o roteiro, ele solucionou. Amamos isso no esporte. Por exemplo, essa semana tivemos um grande jogo. Real Madrid contra Manchester City. E o jogador Rodrigo, do Brasil, foi um Deus Ex Machina.
Quando tudo parecia perdido e o Real Madrid estava eliminado, Rodrigo fez 2 gols em menos de 1 minuto. Aos 47 do segundo tempo, nos acréscimos, ele vai lá e coloca o Real Madrid de volta no campeonato. E crava o Real Madrid na final da Champions League. Deus ex machina. E a gente não queria que isso acontecesse assim. Os torcedores do Real Madrid, eles queriam que o time cravasse logo uns 3 gols no primeiro tempo, né? Mas depois do jogo que está classificado, a gente para e diz assim, poxa, o jogo foi bem mais emocionante desse jeito. É assim que acontece, reviravoltas. Amamos reviravoltas. Sabe uma reviravolta que aconteceu na cidade de Campina Grande? Essa reviravolta chama-se consciência cristã. Que reviravolta! Que Deus ex machina! Consciência cristã é um evento que a gente conhece, acontece no período do carnaval, envolve cerca de 100 a 120 mil pessoas em toda a duração do congresso e temos cerca de 700 pessoas trabalhando no evento. Trabalhando. Isso a gente não tem nem em eventos normais de teologia, 700 pessoas. Mas lá são 700 pessoas trabalhando. Participando são muito mais. E essas pessoas é interdenominacional. Não tem denominação fixa. São várias denominações. E essa é uma virada impressionante na história, porque há 20 anos atrás, todos lá brincavam carnaval. Carnaval era um evento muito poderoso, como aqui em Recife é hoje em dia. E os pastores se reuniram e disseram, vamos bolar alguma coisa para concorrer com o carnaval? Vamos tentar aniquilar o carnaval dessa cidade? Todos os pastores se reuniram, foram falar com o prefeito e disseram, olha, a gente quer fazer um evento no mesmo período do carnaval. E o prefeito disse assim, abre aspas, plante uma árvore e regue bem, e logo, logo a árvore de vocês irá sobrepor todas as árvores que estão aqui pela cidade. E eles começaram o evento. E atualmente, se você é de Campina Grande e quiser brincar carnaval, você tem que sair de Campina Grande no carnaval. Porque o evento toma toda a cidade. Você tem que vir para cá, para Recife. O evento toma toda a cidade, nós temos um local onde tem reuniões geral para todo mundo, e à tarde cada igreja recebe um ponto para falar de cosmovisão, para falar de filosofia bíblica. É um grande momento de aprofundamento. E essa história é um grande Deus ex machina. Por quê? Porque é um ponto fora da curva. Geralmente não acontece isso em 99% das cidades brasileiras. Mas existem cidades assim. Olha, normalmente não é assim, mas Deus muitas vezes nos dá pontos de como vai ser o céu. Nos dá vislumbre, nos dá uma amostra grátis de como vai ser o fim. O fim são as coisas de Deus vencendo todas as coisas do mundo. Campina Grande é um vislumbre do céu. Eles conseguiram. Irmãos, tudo indicava que o povo judeu, aqui na história de Esté, iria ser aniquilado na casa da Pérsia. Mas Deus vai usar exatamente esse rei pagão para providenciar uma saída para o seu povo. E hoje nós vamos ver que Deus sempre cuida do seu povo, não importam as circunstâncias. De novo, Deus sempre cuida do seu povo, não importam as circunstâncias. Vamos ver isso da forma tradicional, como estamos vendo, em 2 pontos. Primeiro ponto, Deus sempre pode mudar tudo. Nunca duvide da capacidade do nosso Deus. Ele sempre pode mudar todas as estatísticas, todas as circunstâncias, toda a maré de negatividade que você pode estar achando sobre um problema. Ele pode mudar tudo de uma hora para outra. Olha o versículo 1. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente.
o rei pegou o anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esté pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Olha como a história está começando a virar. Essa é uma história que fala nitidamente como Deus age em prol do seu povo, mesmo numa cultura totalmente pagã. Deus nos protege, mesmo numa cultura e numa política, mesmo numa conjuntura que totalmente, muitas vezes, luta contra Deus, milita contra as vontades de Deus. Aqui não era o destino dos que viviam só na cidade de Suzã, que estava em jogo. Não eram só os judeus da cidade de Suzã. Aqui eram todos os judeus das 127 províncias, do Egito até a Etiópia, que estavam com a data marcada para serem eliminados, para esse genocídio. E nós temos a história que fala basicamente de 4 personagens. Vimos aí nessas últimas semanas sobre eles. A história fala sobre Xerxes, ou o rei Assuero, como a Bíblia chama, um homem muito poderoso, mas que apesar de tanto poder, tomava decisões muito tolas e era muito inconstante em algumas decisões. Temos Amã, o Agagita. Na verdade, tínhamos Amã, o Agagita, porque ele morreu na semana passada. O autor do plano do extermínio dos judeus. E ele vai convencer, vai pagar ao rei para matar os judeus. E por que isso? Simplesmente porque ele queria se vingar de Mordecai. Ele vai lá e quer se vingar de Mordecai. Nós temos Mordecai. Como Mordecai muda nesse livro? De um homem completamente assimilado na Pérsia, para um judeu orgulhoso do seu povo. Ele decide viver e defender algo que ele entende que é maior do que ele mesmo. Ele vai defender a igreja do Senhor. Estamos em Esté capítulo 8, certo? Sejam bem-vindos. E temos também Esté. Esté que por causa da sua beleza, esperteza e simpatia, torna-se a rainha da Pérsia. E resolve interceder pelo seu povo. Vimos esse plano colocado em prática na semana passada, o plano dos 2 banquetes. Ela vai lá e consegue que Amã, o inimigo do seu povo, seja condenado. Houve uma questão de pensar ou pelo menos fingir que está pensando que Amã estava atacando Esté. E aí o rei vai lá, se aproveita dessa situação e manda Amã para a forca. E ele é enforcado na própria forca que ele preparou para Mordecai. E agora a maré virou. Olha, Esté já ganha um presente, versículo 1. Esté, agora que você revelou esse inimigo do seu povo, eu vou lhe dar a casa de Amã. Para que Esté ia precisar de uma casa? Ela já tinha um palácio, né? Ela já era rica. Para que uma casa? Aqui não é a casa de Amã, é a casa também, mas é tudo que Amã tinha. Olha, eu vou dar a você todos os bens de Amã. Eu vou dar todas as posses, tudo. A poupança de Amã vai passar para o seu nome. Ou seja, Esté agora ela está mais milionária. Porque Amã era muito rico. Amã era o cara que quando queria, pagava e comprava o rei. Agora tudo é dela. Tudo está no nome dela. E Mordecai? Mordecai fica no lugar de Amã. Agora é o segundo homem mais importante da Pérsia. É o homem que é o braço direito do rei. Ele começou a ter honras nos capítulos passados, porque ele vai ajudar o rei, não vai ser recompensado. O rei lembra, manda o próprio Amã honrar ele, e agora ele é o braço direito do rei. Agora tudo estava indo bem. O anel que o rei tinha dado a Amã, que é o anel que toma as decisões, o anel sinete, agora o Xerxes vai passar para Mordecai. E a gente sabe, pelo menos no esporte, que o jogo acaba quando termina. E aqui parece, olha,
a gente já está começando a ver que o jogo está arrumando para o fim. E veja a grandeza da inversão. Mordecai, o homem mais importante da Pérsia. Esté virou a nova bilionária do império. Irmãos, temos um clássico exemplo aqui de eucatástrofe. O que é uma eucatástrofe? Na narrativa de Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, ele vai criar a eucatástrofe, que para ele é uma catástrofe boa. E a eucatástrofe, ela move o coração do ser humano. Essa prática da narrativa, tudo está perdido, de repente algo é recuperado. Aquilo que aparenta estar quebrado, de repente agora tem conserto. Mudança súbita, mudança radical. Quando Mordecai finalmente para de preocupar-se com ele, para de preocupar só com a vida dele e passa a servir o povo de Deus, o povo de Israel, a vida dele passa a ter sentido. Ou seja, a partir daquele momento que ele se humilha, de fato, ele começa a ser exaltado. E esse é um padrão bíblico, esse é o padrão de Cristo. A humilhação de Cristo trouxe a vitória. Como é que alguém vence na cruz do Calvário? É isso que as pessoas olhavam e não entendiam. Ele não é o Salvador? Era para ele estar no poder. Era para ele estar no lugar de César. Ele não é o Filho de Deus? Como é que ele venceu na cruz? Como é que ele venceu no pior estilo de humilhação e de condenação da época? Como é que alguém vence numa cadeira elétrica? Não tem sentido. Humilhação trazendo vitória. A humildade de Cristo que se destacou nas multidões. E existe um grande ponto de virada na história de Jesus. Após a grande humilhação na cruz, a virada é a sua ressurreição. Por que a ressurreição é importante? Porque as pessoas falam mais da morte e não falam tanto da ressurreição. Morte, 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 morte. No final ele ressuscitou. Ressurreição é imprescindível para provar que ele era perfeito, para provar que ele venceu a morte, coisa que ninguém fez. Porque muitos ressuscitaram antes de Jesus, mas ninguém ressuscitou eternamente. Por isso que ele é o primeiro e nós vamos procedê-lo. Nós vamos continuar isso, ele foi o primeiro. Algo muito maior do que a humilhação foi a exaltação de Cristo. Algo muito maior que a morte foi a ressurreição. É a evidência de que ele venceu. De que ele venceu a morte. De que o plano dele foi perfeito. De que ele foi o perfeito substituto. Porque só alguém perfeito para a morte não ter poder. A evidência é a ressurreição. Mordecai se humilhou. E agora ele é exaltado. E por que Jesus foi maior do que Mordecai? Porque sua obra merece mais destaque que a obra de Mordecai. Porque Jesus não sofreu apenas uma ameaça de morte. Jesus de fato morreu. Existiu a ameaça e existiu o ato de morte. Ah, Eduardo, então os mártires da igreja são iguais a Jesus porque eles morreram? Não, porque a obra deles não é perfeita. Nenhuma obra nossa, nenhuma coisa que a gente venha fazer é totalmente perfeito, é totalmente limpo por causa da mancha do pecado. Por isso que a gente morre e morre. A gente precisa de Cristo e em Cristo nós ressuscitamos. E não pelas nossas obras como Cristo foi. Essa atitude de Mordecai, de se entregar pelo povo judeu, entregar a sua vida pelo povo judeu, para salvar o povo judeu, é uma entrega, é uma atitude humilhante e tipológica. É uma pequena prévia de algo muito maior que já veio. Muito mais do que alguém que ruma para a morte, mas alguém que foi lançado à morte. Irmãos, tem momentos que nós podemos passar por situações de humilhação. Muitas vezes somos humilhados. Podemos ser humilhados na nossa casa, no nosso trabalho. A nossa conta bancária pode nos humilhar todo mês. Poxa, eu estou bem, mas aí eu olho minha conta bancária e aí eu vejo que eu sou limitado. Humilhado pela quantidade de impostos que eu tenho que pagar. Poxa, eu trabalho tanto e olha
esse meu dinheiro indo para essa quantidade de impostos? Humilhados muitas vezes porque plantamos algo. E aí estamos sendo humilhados porque estamos colhendo isso. Humilhados por uma limitação de saúde. Olha, por que isso aconteceu aqui? Por que logo comigo? Por que aqui? E a gente muitas vezes não entende. Mas a Bíblia sempre nos mostra esse padrão. Humilhados serão exaltados no tempo determinado por Deus. Isso deve nos servir de ânimo. Nessa jornada tão sofrida, a jornada cristã. Hoje, comercialmente e simbolicamente, nós comemoramos o Dia das Mães. E eu, particularmente, nunca vou entender 100% o que é ser mãe. Até porque eu nunca vou ser mãe, né? Mas a cada dia eu entendo um pouco mais. Mas não tem nada igual do que ser mãe. Elas criam seu filho, sua filha com tanto amor, sem nenhuma garantia de que no futuro, né, elas vão receber isso de volta. Elas esperam que sim, mas nós não temos essa garantia. Mas não importa. Você diz assim, olha, você ama seu filho, sua filha, porque você vai receber isso em troca? Não. Se eu receber ou não, eu vou continuar amando do mesmo jeito. Ou você é mãe, ou você tem uma mãe, ou os dois, ou até teve, foi muito amado ou amada, ou considera alguém como mãe, porque mãe de criação também é mãe. E esse amor é único. Mas entenda, falando de humilhação, quão humilhante é ser uma mãe? Humilhante no sentido de que agora você vai fazer coisas que na adolescência você não imaginava que ia fazer. Ou você pensava, não, eu vou trabalhar para pelo menos ter alguém para fazer para mim, né? E agora olha aí, você tem que fazer. Coisas que envolvem trocar fraldas, não dormir, ou dormir pouco, ou se apertar financeiramente por causa do filho, ou quase nem pede mais nada por você nas orações, só pede pelos seus filhos, e a realização do filho ou da filha agora é sua. Se ele venceu, você venceu. Se ele perdeu, você perdeu. Você corre mais, você tira a secreção do nariz do filho. Você achava que não ia fazer isso no passado. Às vezes não dá tempo nem mais de ser tão vaidosa, né? Não dá tempo de escolher aquele vestido, ficar horas escolhendo o vestido. Não, é esse vestido aqui e pronto. O filho suga você, suga suas forças, desde a gravidez, e você está muito, muito, muito feliz. Muito feliz. E se fosse para você fazer de novo? Eu faria de novo. Toda essa humilhação vai valer a pena? Você pensa? Vai valer a pena se o meu filho, se a minha filha estiver bem. Às vezes são nas realizações dele. Ele está feliz, eu estou feliz. Esse amor é o amor parecido com o amor que nós temos que ter por Cristo. É o amor que nós devemos ter por Ele. Se a exaltação de Cristo acontece por meio da minha humilhação, que Ele cresça e eu diminua. E olha, tem hora como criar um filho que é tão natural que você já nem considera isso mais humilhação. Olha, humilhação não é humilhação. É uma obrigação minha. O que muitos consideram humilhação, você nem considera mais. Trocar fraldas dos nossos filhos é humilhação? Por que é humilhação? Porque você nunca pensou que ia fazer isso. Ou nunca pensou que ia fazer isso tanto. E agora tem que fazer. Não é bom e nem cheira bem. Mas você não está ligando. Se o seu filho chegou nessa situação, você quer executar e trocar a fralda dele logo. E é natural, porque você quer que o seu filho fique bem logo. E não aconteça nada de ruim com ele. Assim nós devemos ser, com a obediência para com Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente que não quer fazer algumas coisas na igreja porque considera humilhação. Olha, eu não quero fazer esse tipo de coisa não, porque eu não sou para fazer esse tipo de coisa. Isso aí é humilhação. E quando a gente entende o verdadeiro evangelho, a gente entende que a gente tem que fazer tudo muitas vezes.
e que servir a Deus é o mínimo que a gente pode fazer. E nada é humilhação. Nada é humilhação, porque de onde viemos? Da lama do pecado, não éramos nada. Então, fazer alguma coisa para Deus é humilhação? Quando a gente entende o verdadeiro evangelho, o que para muitos é humilhação, para a gente é uma coisa mais natural do mundo. E a gente faz com amor. A gente faz com amor. Comparado ao que Cristo fez na cruz do Calvário, qual humilhação pode ser maior do que essa? O que é que eu posso fazer que chegue aos pés dessa obra? Nada. Entenda, algumas das nossas dores, algumas das nossas humilhações vão durar a vida inteira. Mesmo que você supere de alguma forma aquilo que aconteceu com você, pode ser um trauma ali, que você vai guardar para o resto da sua vida, e aquilo ali seja constante, e aquilo ali vai lhe incomodar às vezes, e você tem que conviver. Mas o que é a sua dor? Nesse tempo, olha, Deus livrou Abraão da sua angústia de sacrificar o seu filho. Ele foi lá e disse, não sacrifica o teu filho. Ele livrou, era uma provação que foi livrado. Mas Paulo não se livrou do espinho na carne. Ele teve que conviver, provavelmente a vida toda com o espinho na carne. Ele pediu 14 anos para Deus tirar e Deus não tirou. E ele teve que conviver. Mas entenda, o que são 14 anos? O que são 80 anos? O que é a vida toda comparada à eternidade? O que é? Você vai passar a eternidade com Cristo. Esse problema, essa provação, essa humilhação no céu vai acabar totalmente. Esse trauma vai acabar totalmente. O que é isso comparado à eternidade? Tire 80 anos da eternidade. Quanto sobra? Uma eternidade. Professor de matemática está aí. Tire 1 bilhão de anos da eternidade. Sobra quanto? Uma eternidade. Esse é o tempo que nós vamos passar com Cristo e essa humilhação irá acabar. Eu espero que isso encoraje você. Que isso sirva de ânimo para todos nós. Tem gente que olha para trás e diz assim, poxa, quantas oportunidades eu desperdicei. Eu devia ter feito aquele curso, ou eu devia ter feito isso aqui, ou eu devia ter escolhido outra coisa. Pare de olhar para trás. Pare de olhar o que você faria. Olhe para as oportunidades que Deus lhe dá hoje. Olhe e veja que você está aqui. Veja que você está ouvindo o Evangelho, que você está reunido com o povo de Deus. E em breve você vai reinar com Cristo. Você vai se deparar com a grande catástrofe da humanidade. Você sendo exaltado. Porque a Bíblia fala que a igreja do Senhor será exaltada e irá reinar com Cristo. A igreja sendo exaltada. E os inimigos de Cristo recebendo o pagamento dos seus feitos malignos. Mas o problema dessa história não está resolvido. O decreto de Amã ainda está de pé. Esse é o grande problema. Existe aqui um dia marcado para o extermínio dos judeus. E esse dia ainda não foi tirado ou desfeito. Como isso irá ser solucionado? E finalmente temos a solução aqui. O segundo ponto é, até as más intenções dos inimigos do Senhor serão úteis no avanço do plano redentivo. De novo, até as más intenções dos inimigos do Senhor serão úteis no avanço do plano redentivo. Ele usa o plano dos inimigos, até o plano dos inimigos, a seu favor. Olha o versículo 5, irmãos, por favor. Aqui de Esté 8. Diz assim, esse é o pedido de Esté para o rei. E disse, se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontravam em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo?
E como poderei ver a destruição da minha parentela? Depois de pedir pelo seu povo e condenar Amã, Esté agora faz um novo pedido. Na verdade, ela insiste no pedido de salvar o povo, para que de alguma forma, ela não sabia como, se revogasse a lei para tirar esse dia do extermínio. E é interessante porque a gente pensa que esse pedido que ela fez foi logo depois do assassinato de Amã. Olha, Amã morreu, foi enforcado, e ela faz um novo pedido para o rei. Olha, mas veja aí esse decreto de Amã. Não. O versículo 9 diz que agora nós estamos no 3º mês daquele ano. E Amã morreu no 1º mês. Todo aquele episódio, Amã vai lá, marca a data, no 12º mês os judeus vão morrer. E aí acontece tudo, os banquetes, ele morre, tudo aquilo ali é no 1º mês. Agora o versículo 9 desse capítulo diz que eles estão no 3º mês. Por que isso é importante? Porque, olha, Amã morreu, ela não pediu mais nada a Xerxes. Ela esperou 2 meses para pedir. Um pedido de cada vez. Xerxes, a gente sabe, ele estava irritado por condenar Amã. Ele estava querendo justiça, mas ele não estava muito bem da cabeça, não. Se ela cravasse outro pedido ali, talvez desse errado. Então ela vai fazer o quê? Ela vai esperar. Depois de 2 meses, ela pede de novo. E por que esperar tanto tempo? A Bíblia não fala, né? Talvez seria por prudência mesmo. E havia tempo, né? O extermínio seria no 12º mês. Eles estão agora aqui no 3º mês. Dava tempo de se preparar pelo menos para esse dia. E olha, agora ela não faz outro banquete. Um 3º banquete para pedir a Xerxes. Não, ela já pede de cara. Ela já pede com lágrimas, ela já está desesperada aqui. Olha, como é que eu vou viver sabendo que o meu povo foi despedaçado, foi morto? Ela agora não tem mais censura. Eu sou judia, ela já disse. Eu, igual a Mordecai, entendo que eu faço parte de algo maior. Como eu vou viver com esse povo sendo destruído? Ela coloca o nome dela de novo. Olha, ela pede por mim, se te parecer bem. E olha a resposta de Xerxes, versículo 7. Então o rei Assuero disse à rainha Esté e ao judeu Mordecai, estavam os dois aqui na cena: eis que dei a Esté a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos fiéis em nome do rei e de que foram selados com o seu anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, olha aí, ó, que é o 3º mês, e segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada um no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever, na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em guinetes criadas nas estrebarias do rei. Nas cartas o rei permitia, olha o novo decreto, aos judeus que cada cidade que se reunisse e se organizasse para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Essa foi a solução. Primeira coisa, Esté chega para ele e pede. Aí ele diz assim: olha, eu te dei os bens de Amã, te dei tudo. E você ainda quer mais, né? Veja, Xerxes pensava
que ela queria só matar Amã. Que ela queria vingança, ou ela queria dinheiro, sei lá. Ah, será que ela quer ficar rica, né? Além dos meus bens. Vai que eu me divorcie dela de alguém, né? De novo ela fica rica, né? Eu vou dar dinheiro a ela, eu vou matar o inimigo dela, tá tudo certo. Mas não, ele começa a perceber que ela quer de fato salvar o povo dela. E olha o que ele faz, ele libera ela, diz assim, pronto, então faça alguma coisa aí, um decreto aí com Mordecai. Ele não tem um anel das minhas decisões? Faça aí, foi fácil. Foi muito fácil. Faça um negócio aí que, sei lá, não pode desfazer o meu decreto. Mas também pode fazer uma lei para sobrepor o meu decreto ou ajudar os judeus de alguma forma. E é interessante porque tem um comentarista, aquele que eu tô bem familiarizado com ele no livro de Esther, é o Jan de Gould. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas. Será que talvez, ele começa a conjecturar e ele gasta várias páginas com isso. Mas eu vou resumir. Ele vai dizer assim, será que talvez Esther iria acabar com todo esse problema se simplesmente desde o começo tivesse declarado que era judia? Olha, Mordecai disse a ela, não declare que você é judia. Ela tá certo. Ficou esse tempo todo sem declarar. Mas quando ela declarou, o rei nem ligou. O rei não tá nem aí. Tá certo que você é judia. Eu tenho pessoas de tantas etnias na Pérsia, eu não tenho problema de casar com alguém de outra etnia. Isso não foi um problema. Talvez se ele soubesse que ela era judia, quando Amã chegasse com a ideia de exterminar um povo e falasse da cultura desse povo, ele dizia, não, calma, essa cultura está parecendo com o povo de alguém. Que povo é esse? Não, são os judeus. Eu não vou matar o povo da minha esposa, você é doido? Sai daqui. Pronto, acabou o problema. Os créditos, né? Acabou o filme, né? Pronto. Ou Amã nem pedisse para matar os judeus, porque sabia que era o povo da rainha. Ela declarou que era judia. Ele não ia chegar nem a pedir, que ele não ia se queimar para o rei. Eu vou pedir para matar o povo da rainha. Não vou fazer isso. Créditos também. Subiu os créditos. Acabou o filme, né? Por que Esther escondeu isso tudo desde o início? Teria sido tão mais fácil. Irmãos, somos assim como Esther muitas vezes. Tantas vezes nós escondemos a nossa identidade cristã com medo do que vai acontecer. Olha, talvez não seja muito bom eu dizer que eu sou cristão aqui. Talvez seja melhor eu dizer que eu sou professor. Eu não sou professor também? Então eu digo que eu sou professor, eu não digo que eu sou pastor. Vai que eu vou me queimar aqui, não é? Não. E muitas vezes os medos são irreais. Muitas vezes não vai dar nem problema, mas a gente prefere não se queimar. Não devemos ter vergonha de dizer que somos parte do povo de Deus. Você é de que igreja? Você fala como se fosse de uma seita, né? Não, eu sou de um lugar que a gente se reúne aqui no Recife Flat, uma reunião aqui no ar-condicionado. Eu sou da igreja Bereia, presbiteriana Bereia. Vá lá visitar, vai ser uma bênção. Acesse aí o Instagram da igreja, ó. Veja aí ó, as pregações, o canal. Tem culto lá, domingo, de manhã, de noite, horário tal. Por que a gente diz, não, eu sou daquela igreja, pronto, e muda de assunto? Não! Vamos ter orgulho de dizer que fazemos parte do povo de Deus. A lei ainda está de pé, o feriado do extermínio ainda está de pé, o dia que não vai ser crime matar os judeus. O povo que não era judeu já estava amolando a faca. Quantos judeus aqui não foram provocados na rua? Ó, judeu, teu dia está chegando, né? O que é teu está guardado. Ó, dia 13 do último mês, viu? É o teu dia. O judeu que olhou assim, a casa do outro assim, ó. Essa televisão fica bem na minha sala, né? Isso aqui do judeu, ó, é meu. Esse carro aí do judeu, ó, vai ser meu, né? Ah, o dia está chegando. Quantas provocações? O que é teu está guardado, judeu. Veja esse dia. Como é que seria esse dia? O dia pode matar os judeus e ele não pode revidar. Ele não pode fazer nada. Ninguém pode prestar queixa porque você matou um judeu nesse dia. Não é crime matar os judeus. E se ele tentar lhe revidar, ele morre pela polícia. Ou seja, um genocídio completo. Não ia ter chance de sobreviver. Essa lei
não poderia ser revogada, mas nada impede que outra lei seja escrita. E agora foi escrita por Esther e Mordecai uma lei de defesa. Olha, os judeus, quem tentar tirar a vida do judeu, o judeu pode revidar. Ele tem direito à livre defesa. Os judeus antes não podiam se defender, mas agora sim. E que vença o melhor agora. Pronto. Essa lei já ajudou. Pode se defender. Pode amolar a faca também. Quem tentar lhe matar, você pode matar. E tentou lhe matar não é crime. Você pode matar e não vai ser preso. E veja, o decreto aqui não foi só enviado para os judeus, mas foi enviado para todas as províncias. Olha, essa lei é para todo mundo ficar sabendo. Para todos os líderes, tudo traduzindo no modo de escrever, como a gente sempre faz aqui no livro de Esther, né? E na língua de cada um, e vai lá e divulga para todo mundo. Eles não poderiam destruir ninguém, nem matar ninguém, porque eles estão querendo, né? Mas eles tinham que se defender. E outra coisa também interessante nessa lei, quando os comentaristas vão se aprofundar, é o seguinte: se uma pessoa tentou matar você, que não era judeu, e você matou ela, e você é judeu, você tem direito a matar a família dela. Todinha. Filho, esposa, todo mundo. Ou seja, por que isso? Claro que é para colocar medo na pessoa que atacasse os judeus. Olha, se eu atacar os judeus e morrer, minha família também vai morrer. Não vou nem fazer isso mais. Certo? Vou ficar quieto. Agora o carro do judeu não me parece tão atraente assim. A televisão também deixa lá. Eu não quero mais. Certo? E essa mensagem a gente tá vendo aqui, né? Foi enviada para os mega cavalos aqui, pegaram os cavalos que comiam a ração do rei aqui, que era uma ração especial, e tome cavalgar para ser divulgado o mais rápido possível. Afinal, são 127 províncias, tem que correr rápido. Para quê? Para os judeus se prepararem também. E para a gente concluir, olha os versículos 15 a 17. Diz assim: então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco. Olha, uma coisa, é meio que a roupa do Uruguai aqui, celestial, né? Um azul celeste aqui, branco, né? Com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino, púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas, e muitos que eram povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Olha que coisa interessante aqui, não é? Principalmente essa última frase: e muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. A gente falou sobre essa ordem que Deus deu a Abraão algumas semanas atrás. Ele disse assim: eu vou abençoar os que te abençoam, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. Porque nenhum deles merecia nada, mas Deus é fiel. Deus usa um imperador pagão. Deus usa um exército pagão de uma região totalmente depravada para cumprir as maldições abraânicas contra os que quiserem fazer mal ao povo de Deus. Que catástrofe maravilhosa. É uma catástrofe, que é uma guerra aqui, mas é uma catástrofe boa. E qual o resultado disso? O versículo 15 nos diz: felicidade, alegria, júbilo, versículo 16. Felicidade, alegria, júbilo e honra. Irmãos, abram aí, por favor, em Esther 4. Voltem aí algumas páginas, ou uma página. Esther 4, do 1 ao 3. Olha que interessante. Aqui é quando Amã decreta o extermínio e Mordecai fica sabendo da notícia e fala para os judeus. Esther 4, do 1 ao 3. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura.
Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Preste atenção no 3. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lágrima. E lamentação, perdão. Luto, jejum, choro e lamentação. O luto, o jejum, o choro e a lamentação foram substituídos por felicidade, alegria, júbilo e honra. Esse é o contraste. Capítulo 4, a catástrofe. Capítulo 8, a eucatástrofe. A grande virada maravilhosa a favor do povo de Deus. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Felicidade. Olha, essa notícia vai causando banquetes, festas, alegrias, celebração. Aí eu pergunto para vocês, eles não foram um pouco precipitados, não? O dia nem chegou, faltava 9 meses para o dia do extermínio. Não chegou nem o dia deles revidarem. Eles nem venceram essa grande batalha e eles já estão comemorando. Será que não foi o calor do momento ali, não? Não, por quê? Porque agora eles tiveram a chance de revidar. E eles tiveram a vantagem de ter o exército do imperador do lado deles. Isso já foi uma vitória para um povo que tinha o genocídio marcado para eles. Uma grande vitória. Eles podem pegar em armas. Eles podem se preparar. Olha Deus autorizando o povo a pegar em armas. Peguem armas. Se preparem. Se defendam. Vocês têm esse direito. Preparem seus filhos. Vocês têm aí, 9 meses. Ainda tem muita coisa para fazer. Irmãos, podemos claramente comparar essa preparação para a batalha, esses 9 meses, com a nossa caminhada cristã. Sabemos que tudo caminha para o final desse mundo que conhecemos. Nessa caminhada, enquanto estamos aqui, podemos buscar, mesmo sabendo que tem uma batalha, mesmo sabendo que não vai ser fácil, mesmo sabendo que temos que nos preparar, que vem uma batalha chegando, mas podemos viver já nessa terra com felicidade, alegria, júbilo e honra, porque a gente sabe que a vitória é certa, porque a gente sabe quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado é o vencedor da batalha. Por que tristeza? Por que ansiedade? Por que preocupação? Por que lamento se nós estamos do lado vencedor da batalha? A gente sabe como esse final vai acontecer. A batalha em si não acontece agora, vai acontecer no capítulo 9. É o grande final na próxima semana. Mas o que é que a gente pode aplicar para os nossos dias? O que é que a gente pode entender com esse texto maravilhoso aqui? Primeiro, a gente tem que focar no versículo 17 aqui, no último versículo do capítulo 8, na última frase que eu já li. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. As promessas do pacto nunca foram exclusivas para o povo de Israel. Já no Antigo Testamento. É claro que nós temos, a maioria das pessoas, Deus se manifesta para a nação, mas nós temos vários exemplos de povos de outras culturas sendo anexados ao povo de Israel e a tradição judaica e a revelação de Deus já no Antigo Testamento. Muitos estavam aqui por interesse político, claro, nessa festa. A maré política está indo para um lado, então muitas pessoas são assim, sempre está do lado de quem está vencendo, ou por medo mesmo. Mas o pacto de Abraão está sendo cumprido. Seriam benditas todas as famílias da terra, povos que não eram de Israel, sendo abençoados aqui no Antigo Testamento, no livro de Esther. Por que Esther não disse que era judia logo desde o começo? E evitar todo esse problema? Porque se assim fosse, não teríamos a maravilhosa história de Esther.
Não teríamos essa grande eucatástrofe. Deus pegou o plano diabólico de Amã e usou no final para quê? Para converter gentios. Gentios foram convertidos, porque Deus mudou, inverteu o plano diabólico de Amã. Só Deus é capaz das viradas mais espetaculares. Deus nos diz em Romanos, vocês estão estudando Romanos, não há mais condenação para nós. Somos parte de um povo, nós éramos inimigos, mas nos tornamos povos. Somos espiritualmente filhos de Abraão. Assim começa a batalha dos judeus. Para nós, a nossa batalha tem uma data marcada. Esse futuro tem uma data marcada. Nós chamamos na Bíblia de dia do juízo, ou segunda vinda de Cristo. A data está marcada. A gente não sabe a data, mas ela está marcada. Nesse dia, o massacre vai ser enorme. Mas o povo do Senhor será preservado. Mesmo aqueles que amolaram a faca, se arrependerem, são povo do Senhor. Mesmo aqueles que quiserem uma TV dos judeus, se arrependerem, também são povo do Senhor. Somos nós. Somos nós que amolamos as facas. Somos nós, os gentios, convertidos, fomos incluídos nesse maravilhoso pacto. Nesse jogo chamado vida. A gente começou jogando bem. Primeiro tempo a gente estava a todo vapor. Eu assisti um jogaço essa semana, eu estou só falando de futebol. Um bom ataque a gente começou com uma boa defesa, mas no comecinho, nos 5 minutos do primeiro tempo, a gente levou uma surra do pecado. A gente estava jogando bem, estava animado, a gente levou uma surra no primeiro tempo. Perdeu feio para o adversário, o inimigo driblou e a gente aceitou. Desse primeiro tempo em diante a gente vinha perdendo, mas logo no começo, o nosso técnico, aquele que nos comanda, Deus, ele nos diz, olha, no fim desse jogo, nós vamos vencer. Lá em Gênesis 3,15, ele diz, olha, eu vou mandar o craque, ele vai virar esse jogo. E quando tudo parecia perdido, Deus ex machina, o eu catástrofe, ele vira o jogo e o inimigo é eliminado. E agora nós podemos festejar até antes da final. Nós podemos nos regozijar até antes do final. Essa festa é para comemorar a grande reversão do nosso destino. Daquilo que estava guardado para nós. Você hoje já pode participar das festas, já pode participar dos banquetes, se preparar para o dia final. Porque seguir Jesus vai lhe dar felicidade, alegria, júbilo e honra, mesmo vivendo na casa da Pérsia. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor.